Bom, gente, bom dia. Deu 10h15 aqui no meu relógio, vamos iniciar a aula, mandando agora primeiro o link da chamada, tá bom? Primeira informação importante, só para recordar vocês, antes de eu partilhar a tela e a gente começar o nosso conteúdo mesmo, lembra que a partir de meia-noite, tá disponível o primeiro questionário avaliativo de vocês, tá bom? Abrindo, tem 5 dias para poder fazer. Quando eu digo fazer, para poder responder, tá bom? Então, assim, fiquem atentos, tá? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só me procurar, tá? Não deixem para fazer em cima da hora, tá bom? Tá simples, tá fácil, tem uma oportunidade boa de se sair bem. Na última aula, nós falamos sobre dízimas, né? A gente fechou a parte dízima periódica e tudo mais. Agora, então, eu vou partilhar a tela. Nós vamos começar a parte de porcentagens, tá? E depois falar de razão e proporção. Precisam ver porcentagem rapidinho. É só um caso particular de fração. É uma fração onde o denominador é o número 100, tá bom? Eu vou partilhar a tela para vocês aqui. Onde que tá? Ah, tá. Agora achei. Pronto. Então, ainda não está aparecendo. Agora está aparecendo para vocês, certo? Então, hoje é a nossa aula número 5, do dia 7/6/2021. E nós vamos falar sobre porcentagens, tá? Desses assuntos, talvez seja o que a gente mais veja no nosso dia a dia, tá bom? É normal vocês verem, assim, em qualquer lugar no oceano, seja na TV, seja quando vocês estão andando na rua ou algum outro lugar. Ah, tal produto com 10% de desconto, com 20% de desconto, com 50% de desconto, ou formas de negociação. Então, assim, renegocie sua dívida, tenha tantos por cento de desconto para pagamento à vista. Então, assim, nosso objetivo é tentar, de alguma maneira, revisar esse conceito, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer comentário, pode ficar à vontade para interromper a qualquer momento, tá bom? Ainda está na parte de conceitos básicos, é a nossa segunda sessão, a sessão de porcentagens, tá? Então, a nossa ideia é compreender isso aí, esses conceitos, como eu falei assim, olha, uma loja está com 10% de desconto à vista, ou juros de 1,99% ao mês, coisas desse tipo, tá bom? Essas são as situações que envolvem porcentagem. Então, o que é uma porcentagem? A porcentagem são frações onde o denominador é o número 100, tá bom? E esse símbolo, aquele símbolo das duas barrinhas com zero, é o que a gente chama, que é como a gente representa o denominador 1/100. Então, o que é uma porcentagem, para a gente começar, tá bom? Então, porcentagens são frações cujo denominador é 100, ok? Tenho em mente, porcentagem, gente, é sempre uma coisa relativa, nunca é uma coisa absoluta. Quando eu estiver falando de porcentagem, às vezes o que é 10% do dinheiro de uma pessoa pode ser 100% do dinheiro da outra, ou pode ser 1%. Então, tudo é relativo aqui em porcentagem, tá bom? Mas a gente tem que ter em mente que porcentagens são frações, onde o denominador, ou seja, lá embaixo aparece o número 1/100. O símbolo que a gente usa, então, o símbolo, esse é o símbolo para porcentagem, tá bom? É uma maneira de representar a fração
1 sobre 100, ok? Então, antes de falar dos descontos, de coisas do tipo, então quando a gente escreve, por exemplo, assim, 10%, nós, na verdade, estamos escrevendo 10 vezes 1 sobre 100, ou 10 sobre 100. A gente aprendeu como é que multiplica frações na última aula, né, nas últimas aulas, e você pode simplificar. Então, 1 sobre 10, né, dividir por 10, ou dividindo, deixando a representação decimal, 0,1, tá bom? Mas então, tenham em mente isso, tá? Quando a gente escreve esse símbolo porcentagem, a gente está se referindo ao denominador 100. Então, está multiplicando pelo pedacinho 1 sobre 100. Se a gente tiver isso em mente e lembrar como que opera frações, então acabou o problema. Tudo que a gente estudou anteriormente vale de frações, continua valendo aqui. Então, essencialmente, a gente precisa saber isso, tá bom? Então, só para dar mais alguns outros exemplos, por exemplo, quando a gente escreve a fração meio, tá? Então, exemplo. Então, aqui, exemplo A, exemplo B. Não, se eu vier de trás para frente agora, né? Se eu escrevo meio, né? Quanto isso representa em porcentagem? Então, meio é a fração 1 sobre 2, né? Para aparecer o 100 para dar porcentagem, então eu tenho que multiplicar e dividir por 50. Então fica 50 sobre 100. Que é a mesma coisa, então, que fazer 50 vezes 1 sobre 100, que é 50%, ok? Então, o número meio, a fração 1 sobre 2, representa 50% de algo, e isso é natural para a gente entender, porque está pegando 1 e 2, está pegando exatamente metade, 50%. Exemplo C, por exemplo, 0,25, é a fração 1 quarto. Para o denominador da 100, falta multiplicar e dividir por 25. Então fica 25 sobre 100. 25 vezes 1 sobre 100. 25%. Ok? Observação, uma coisa importante de fração para gente, perdão, de porcentagem para gente, é que 100% é sempre o todo, é sempre o número 1, tá bom? 1 é 100%. Ok? Então, com isso em mente, a gente sempre fica atento, tá? Qualquer fração que seja menor do que 1 não pode ser mais que 100%. Pode observar 0,5, 50%. 0,25, 25%. 0,1, 10%. Ok? 1 representa o todo. Ok? Então, 1 representa o todo. Ou seja, 100%, né? 100 dividido por 100, 100%, né? Até o nome é sugestivo, porcento, per 100, né? Por 100, tá? Então, essa seria, assim, o resumo da porcentagem. Agora, vamos fazer alguns exercícios para a gente poder passar para a parte de razão. Como eu falei, assim, eram os resumos mais rápidos. Quem acompanha pela apostila, gente, vocês vão ver que tem lá na página 20, tem esse exercícios que eu vou, esse exemplo que eu vou pôr para vocês. Eu vou printar, aproveitar que ele já tá digitado, tem um gráfico bonitinho, fica até melhor, tá bom? Vou só quebrar a página, senão não vai caber senão não caberia inteiro o nosso gráfico aqui, tá bom? Olha, então, exemplo, 231, tá lá na página, como eu falei, 20, se eu não me engano, 20 e alguma coisa. Isso, na página 20. Uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas. Os resultados obtidos são mostrados no diagrama seguinte. Então, eu botei um gráfico aqui para vocês circular, tá bom? Nós vamos estudar tipos de gráfico também em estatística, tá bom? Gráfico de pizza, gráfico de setores. Mas certamente vocês já viram, já se depararam com algum tipo de gráfico, seja em reportagem, seja seja em reportagem, seja em matérias do dia a dia, tá bom? Eu vou voltar aqui na sala um minutinho para poder mandar a chamada de novo, tá bom? Gabriel Luiz falou, professor, desculpa atrapalhar, mas a gente está no grupo pedindo para o senhor aceitar para entrar na sala.
Pois é, Gabriel, é o que eu falei desde hoje. Nós estamos na quinta semana, um mês e uma semana de aula, né? Só aceitar o convite que entra na sala direto. Se eu parar a aula toda vez, fica difícil, né? Nesse momento eu estou aqui olhando a tela, né? Porque agora eu estou olhando, né? Tanto que eu te respondi. E não tem ninguém pedindo para entrar, né? Ok? Eu mandei o e-mail, acho que a maioria de vocês, acho que todos hoje entraram sem pedir autorização, né? Quem está pedindo autorização ainda é porque não é só apertar o sim no convite que tem acesso direto, né? Se tiver alguém agora, tivesse alguém tentando agora, 10h26 tentando entrar, eu até liberaria, mas eu vou voltar lá para a mesa e aí fica difícil para autorizar mesmo. Isso faz a aula render para os dois lados, tá bom? Então, uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas, os resultados são mostrados no diagrama seguinte. Então, nós temos o diagrama e temos a legenda, tá bom? Então, de amarelo, está falando que são as pessoas com cabelo preto. Verde, está falando que são as pessoas de cabelo castanho. Loiro, então, o roxo está representando o percentual de pessoas com cabelo loiro. O ruivo está representado na cor vermelha no gráfico. O que é importante nesse gráfico? Esses gráficos são proporcionais, tá bom? Então, por exemplo, 40% é o castanho, então 40% da nossa circunferência aqui, ela tá pintada de verde, tá bom? 14% tá de roxo, será que cor que é? 6% tá pintado da cor vermelha e assim vai. A pergunta é, quantas pessoas entrevistadas possuem o cabelo preto, tá bom? Então, como que a gente pode resolver esse problema? Um problema bem simples, tá? Recorde que, como eu falei, né, 100%, é sempre o todo, né? Então, assim, 100% seriam todas, 1.200 pessoas, né? Isso é o 100%, é multiplicar por 1. Nesse caso aqui, a porcentagem é menor. Então, a nossa resposta vai ter que ser algo menor do que 1.200 pessoas, ok? E tem que estar condizente com o que sobrou. Se a gente somar o pessoal de cabelo castanho, loiro e ruivo, isso dá quantos por cento, né? Então, se a gente soma castanho mais loiro mais ruivo, isso dá quanto? Isso dá 40 mais 14 mais 6%. Então, dá 60%. Ok? Quer dizer que o pessoal de cabelo preto é quanto? Para dar 100%, o pessoal de cabelo preto é 100%, que era o todo, menos os 60%, que são as outras cores de cabelo. 40%. Ok? 40%. Então, como é que eu vou achar agora 40% de 1.200? É simples, gente. Então, assim, a gente pode resolver de algumas maneiras. Eu vou tentar da primeira maneira, que é como eu resolveria para mim. A quantidade de pessoas é 1.200 vezes 40%. Pronto. Então, fica 1.200 vezes 40 sobre 100. Aí é só multiplicar frações, como a gente aprendeu, certo? O legal é que eu tenho zeros aqui, multiplicando e dividindo, né? Então, simplifico. Eu fico com 12 vezes 40. 12 vezes 4 é 48. Com 0, 480 pessoas. Então, 480 pessoas têm cabelo preto. A segunda maneira qual você poderia resolver, que é a mesma coisa, só que escrito de forma diferente, fica ao seu critério, tá bom? A gente vai até revisar isso, eu deveria só falar mais na frente, mas talvez você se recorde de regra de 3, alguma coisa. É usar uma regrinha de 3 simples. Olha, 1.200 pessoas corresponde a 100%. 40% é o que você está procurando, ok? E aí você faz o quê? Multiplica em x, multiplica cruzado. Então, x vezes 100, 100x. É 1.200 vezes 40. Então, o número de pessoas é quem? Passa o 100 dividindo. 1.200 vezes 40 sobre 100. No final é a mesma coisa, 1.200 vezes 40 sobre 100. Isso vai dar, novamente, 480 pessoas, tá bom? Ok? Se um outro comentário, né? Então, assim, sei lá, se por acaso a gente quisesse achar o número de pessoas
que não têm cabelo preto, né? Então, vamos imaginar uma pergunta a mais, né? O número de pessoas que não possuem cabelo preto, né? Então, esse percentual é quanto, né? Quem não possui cabelo preto tem 60%. Então, você ia simplesmente fazer 1.200 vezes 60%, certo? Então, 1.200 vezes 60 sobre 100. De novo, simplifica, né? Tiramos os zeros, fica 12 vezes 60. 12 vezes 6 é 72, com 0 a mais, 720. Com essa aqui, você conseguiu, então, seria uma terceira forma de responder o problema, certo? Como que você ia achar o número de pessoas de cabelo preto, né? Você ia fazer, então, vamos chamar assim, vou até escrever na cor preta. Número de pessoas de cabelo preto é 1.200 menos 720, por quê? 720 é o que não tem cabelo preto, certo? Isso dá 480. Ok? Em todo caso, a gente chega em 480, tá bom? Uma observação importante, assim, na prática, no dia a dia, tá? Deixa eu fazer, assim, só um comentário, porque daí eu vou fechar já essa parte de frações. Então, no dia a dia, na parte que você vai fazer alguma compra, algo assim, então, você não está na aula, você pode usar uma calculadora, né? Ainda mais se for envolver dinheiro. É importante que as contas batam, tá bom? Então, quando alguém está te dando um desconto, ou alguém está te cobrando algo a mais, então, assim, só para falar sobre isso, né? O desconto, ou o aumento, tá bom? Percentual. Como é que você consegue calcular de maneira rápida essas coisas, tá? Então, vamos fazer um exemplo aleatório. Imagina que você queira comprar um relógio, tá? Sei lá, esse relógio custa R$250. Pode ser um jogo de videogame, pode pensar em qualquer coisa, não precisa ser um relógio, não estou fazendo propaganda de nada. Pode ser, então, se for gastar R$250, aí a pessoa fala para você, olha, para pagamento à vista, desconto de, sei lá, alguém fala um número para mim. Ninguém vai falar um número, gente? 25. 25%, tá bom? Então, olha só, você vai ganhar um desconto de 25%, se você for pagar à vista, tá? Estou dando exemplo. Então, como que no dia a dia eu vejo as pessoas calculando e como que você pode fazer isso de maneira prática, tá bom? Então, no dia a dia eu vejo lá assim, eu fui comprar alguma coisa e eu observo, a pessoa vai dar um desconto de 25%, ela vai lá e calcula 25% do produto. Aí pega 250 e abate de 25, tá bom? Então, assim, você pode fazer assim, não é errado, tá? Mas eu quero mostrar formas práticas de você efetuar a conta, ainda mais se você puder usar uma calculadora, tá bom? Então, a pessoa vai lá, vou calcular 25% do número 250. Deixa eu pôr na ordem, na verdade, pôr 250 vezes 25%. Então, eu faço 250 vezes 25 sobre 100. Ok? Agora, 25 e 100 eu posso simplificar, né? Sobra 1 e 4, como eu já tinha comentado aqui atrás, né? 25%, 1 quarto, né? Então, eu simplesmente vou pegar 250 e vou dividir por 4. Então, é 125 dividido por 2. Isso dá 62,50 de desconto, certo? Esse é o desconto. Então, quanto você vai pagar? Então, vai pagar 250 menos 62,50, certo? Se você fizer, então, 250 menos 50 é 200. Menos 12,50. Então, 200 menos 12 é 188. Menos 50, então 187,50. Seu relógio sai por 187,50. Ou o seu objeto que você for comprar sai por 187,50. Como que você pode fazer isso de maneira rápida? Olha, lembra que eu falei, então, a porcentagem é sempre algo relativo, tá bom? No caso, 100% para mim é os 250 que custa o relógio, tá bom?
Quanto que eu vou pagar dele, então? Eu vou pagar, se eu ganhei o desconto de 25% para pagar à vista, quer dizer que eu só vou pagar 75% do valor do relógio, tá certo? Então, assim, você pode calcular direto. Então, assim, vou pagar, né, 75%. Okay? Então, simplesmente eu tenho que pegar 250 e multiplicar por 75%. Ou 75 sobre 100. Aqui que eu falei que entra, então, você poder usar as coisas no dia a dia, um calculador ou um celular para fazer a conta. Simplesmente basta você pegar e multiplicar por 0,75, né? Porque 75 sobre 100 é um número 0,75. Deixa eu pegar uma calculadora. Eu vou partilhar para vocês a tela aqui. Só um minutinho. Eu voltei na sala de novo, não tem ninguém pedindo para entrar, viu? Porque se ainda tivesse, Gabriel, você avisou lá, mas ninguém voltou pedindo para entrar aqui agora. Então, por exemplo, ó, custava 250 nosso relógio, certo? Se eu vou pagar só 70, se eu ganhei 25% de desconto, então eu vou pagar 75. Basta multiplicar por 0,75. Pronto, 187,50, certo? Então você consegue agora, quando alguém fala que está te dando desconto, ou simplesmente você testar, né? Olha, eu vou ver quanto que a pessoa está me dando desconto, né? Ver se confere o que está falando. É só multiplicar rapidamente. Então, outro exemplo aí, sei lá, você foi comprar uma coisa de custo R$430. Um exemplo, agora estou aqui direto na calculadora, sem escrever lá na mesinha. Fui comprar um produto de R$430. Aí, à vista, eu ganho desconto de 30%. Então, eu vou pagar só 70%. Então, eu só multiplico por 0,7. Então, eu vou pagar 301. Quer dizer que 129 foi desconto, né? Mas eu não quero saber quanto é desconto. Para mim, importa quanto que foi na prática, tá bom? Então, você ganha esse tempo, porque a outra opção seria fazer 430 vezes, ganhei 30% de desconto. Ganhei 129. Eu lembro que é 129, eu ia fazer 430 menos 129, 301, ok? Então, as coisas, elas funcionam assim, tá? Outra observação, aproveitar que eu estou na calculadora aqui agora, então, rende, tá? Imagina, então, sei lá, tinha um produto aí de R$600, um exemplo, R$600. Aí a pessoa falou, tô vendendo por 450, né? Qual é o desconto que ela tá te dando? Quanto que você tá ganhando de desconto? Então, basta você pegar o valor que você vai pagar e dividir por quanto era. Ó, 75% é o que representa, certo? Então, o meu desconto foi de 25%, tá bom? Então, as coisas funcionam assim. Se a gente começar a pensar de maneira mais prática, no dia a dia você consegue sempre se locomover bem, tá bom? Você consegue verificar se o desconto que está sendo dado é o que está sendo falado e a mesma coisa. E se for um aumento? Se for um aumento, gente, eu vou voltar lá na mesinha lá então, só um pouquinho. Funciona de maneira parecida, tá? Agora está aparecendo. Se for um aumento, certo? Então, assim, imagina que era 25% de desconto. Aí você, então, aqui, eu já multipliquei lá na calculadora para vocês verem. Viu que também dá 187,50, tá bom? Ok? Aí assim, você pensa assim, não, eu só tenho R$170, um exemplo, né? Eu não tinha, né? Fui ver o relógio, fiquei interessado, perguntei quanto que era à vista, mas eu só tinha 170, né? Eu não tinha o dinheiro para poder pagar ele à vista, né? Então eu não posso comprar ele à vista. Aí o cara fala para você, não, eu parcelo em 2 vezes, mas tem juro de 10%, um exemplo. Né? Então assim, você pode comprar de 2 maneiras, né, pagamento. Olha, você tem um cartão com limite lá, e aí ele fala, olha, você pode pagar à vista, ganha 25% de desconto, ou então eu parcelo para você em 2. Inteligente e boa. Ele nem vai pôr juros sobre juros, porque tem juros compostos, vou só a situação mais simples. Parcelado com 10% de acréscimo. Ok? Ou seja, ele vai pegar o valor, vai aumentar 10% e vai dividir em 2 para você. Certo? Então, parcelado em 2 com 10% de acréscimo. Então, como que você vai resolver esse problema? Né? Quanto que você vai... A pergunta é, quanto que vai ficar a parcela para você?
Como é que você acha isso? Então, você vai lá e pode resolver, igual eu falei lá, eu acho 10% do meu produto, depois eu pego e divido por 2, tá certo? Então, quanto que dá 10% de 250? Olha, gente, a maneira mais simples que a gente tem para pensar em porcentagem é sempre pensar em 10%. 10% é só você voltar uma vírgula para a esquerda. Se é 250, vai ficar 25, tá bom? Se for 1.000, fica 100 reais. Se for 200, fica 20 reais, tá bom? Mas então, 250 vezes 10 sobre 100. Posso tirar um zero daqui, um zero de lá, um zero daqui, um zero de lá. 25 vezes 1 é 25. Esse é o acréscimo, certo? Quanto que eu vou pagar, então? O valor do relógio, na hora que você for passar o cartão, vai ser quanto? O valor pago é 250 mais 25 em duas, né? 275. Se você pegar 275 e dividir por 2, dá duas de 137,50, tá bom? Então fica 2 vezes de 137,50, ok? É um prejuízo muito grande, né? Por mais 50 reais você comprava ele à vista, né? Ainda pode pensar o quanto você está perdendo nessa negociação, porque você vai pagar em duas, tá bom? Mas aí você queria muito e comprou, né? Agora, eu poderia ter achado que era 275 de outra maneira. É isso que eu queria falar. 100% é o meu relógio inteiro. Ele vai ter um aumento de 10%, certo? Então, se eu quiser achar o valor que eu vou pagar já de cara, sem ter que calcular os 10% e depois dividir por 2, né? Eu só divido por 2 no final. Como é que eu poderia fazer? Olha, eu posso fazer de duas maneiras, igual eu fiz aqui. Posso. Cadê? Igual eu fiz nesse aqui. A gente calculou os 10% e vim aqui depois, olha, eu vou pagar 75% do produto, certo? Eu vou pagar quantos por cento do produto? Não é mais só 100, nós vamos pagar 110%, porque houve um aumento de 10%, certo? Se antes era 100%, você está pagando os 100%, que era os 250, mais 10% que ele falou, não, eu parcelo para você, mas tem uma taxazinha aqui da maquininha, sempre tem essa desculpa aí, não é? Então você vai pagar os 100 mais os 10%, 110%. Então, agora você acha o valor que você vai pagar simplesmente fazendo 250, que era o valor do produto, vezes 110%. Então, fica 250 vezes 110 sobre 100. Ok? Simplifiquei os zeros. 25 vezes 11. Se você multiplicar 25 por 11, dá 275, tá bom? Então, a gente consegue achar de maneira direta os 275. Aí você vê, ó, em duas ia ficar duas de 137,50, tá bom? E em duas vezes, então ficaria duas de 137,50. Então, quando você quer achar uma porcentagem, seja para somar ou para subtrair, gente, basta você ficar atento a isso. Quando eu estava aqui nesse 110%, por exemplo, o que eu observei? Que é só pegar o 250 e multiplicar por 1,1, né? Porque 110% é 110 dividido por 100. É 11 dividido por 10. É 1,1. Ele tem que ser mais do que o todo, porque o todo é 100%, não é? Então, é quanto a mais? 0,1. 10% a mais do que o 100, tá bom? Então, se valia essa regrinha para poder dar desconto, a matemática ela não é algo assim, vale só para um lado, tá bom? Ela sempre a gente pode usar no outro sentido também. Se você que vai comprar algo e quer calcular o acréscimo dele, então aqui eu estou botando de novo o calculador para vocês verem. E fui comprar um produto que custava, sei lá, 350 reais, um exemplo. Tá aí, vocês estão vendo agora. E aí, ia comprar parcelado e teve um acréscimo de 20%. Se eu quero saber quanto é 20%, né? São perguntas diferentes. Quanto é 20% é um problema, né? Então, você pode resolver isso, a gente já aprendeu. Quanto eu vou pagar no final se tiver 20% de reajuste? Basta multiplicar por 1,2. Porque esse 0,2 representa 20% a mais do que era o todo, 1. Então, é 1 mais 20%. Então, o valor pago no final é 420, tá bom?
quer dizer que o juro foi de R$70, e de fato é isso, né? Você pega 350 e multiplica por 0,2, que é 20%, dá 70. Você só faz uma continha menos, porque você ia ter que somar isso com 350, tá? Então, simplesmente basta multiplicar por 1,2, ok? Então, chegando já direto no valor que vai ser pago. Então, vale para a soma e vale para a diferença, tá bom? Toda vez que eu vou pagar algo, que eu tenho um acréscimo, aí, gente, assim, eu tô falando assim, de coisas assim, do dia a dia, né? Você foi lá parcelar no cartão de crédito, o cara falou, é sem juros, mas eu te cobro uma taxa a mais para poder fazer, entendeu? Porque vocês vão ver que existe outros tipos de juros, os juros, corre juros sobre juros, então a parcela não fica fixa. Eu tô só assim, ilustrando descontos e acréscimos simples, tá bom? Olha, o valor aumentado é esse, e acabou, e você sabe como parcelar, tá bom? Existe toda uma área, então, a matemática financeira, que fala essas taxas, né? Ó, taxa de juro mensal, 1% ao mês, 2% ao mês. Você nunca faz a conta só direto, tem o que a gente chama de juro composto. Você pega juro sobre juro, um vai incidindo no outro. Então, se eu tinha um saldo devedor que era de 100 no primeiro mês, caiu 1% nele. Você abate, ó, fiquei devendo agora 98. Então, vai cair 1% sobre, não que veio lá do início, mas sobre o seu saldo devedor atual, e assim vai, tá bom? Mas assim, eu tô dando ilustrações mais simples agora, tá bom? Mas toda vez, então, você quer calcular um desconto ou um acréscimo de maneira simples, é só você ficar atento a isso. Se você tem uma calculadora na mão, vai simplesinho, tá? Multiplica pelo correspondente. Se é desconto, é por menos do que 1. É 0, alguma coisa. Esse coisa depende do seu porcentagem. 30%, 35% e assim vai. Se houve um aumento, é por 1, alguma coisa. Esse, de novo, alguma coisa depende do quanto é o seu problema, tá bom? Mas ajuda, tá bom? Mesmo que você não tiver um calculador na mão, você consegue fazer continhas simples para verificar se você entende porcentagem, a gente acabar com essa, sabe? Porcentagem é coisa difícil. É até como eu tenho tentado ensinar minha filha mais velha a pensar nisso. Sempre pensa em 10%, gente. Se você entende 10% de algo, depois fica fácil achar 20%, 30%, 5%, tudo fica mais simples, porque é tudo proporcional. Só, então, assim, eu vou digitar um número aleatório aqui, 736, por exemplo. Quanto é 10% de 736? Como eu falei, é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda, é 73,60, ok? Se eu quiser saber quanto é 20%, eu somo 73,60 com 73,60. Como que eu acharia 10% disso aqui na calculadora? Então, eu multiplico por 10 e divido por 100. 73,60, ok? Agora, vamos pensar no exemplo simples, R$200. Quanto é 5% de R$200? Bom, de cabeça eu não sei, mas eu sei quanto é 10%. 10% é quanto? É 20. 5% é metade, R$10. Se eu quiser saber quanto que é 5%, então eu multiplico por 5, divido por 100. R$10 de novo, tá bom? Então, a gente pode sempre pensar assim, se você tem um produto de R$200 e vai ganhar 15% de desconto para pagar à vista, quanto você vai pagar? Então, pode fazer no calculador igual eu falei ali, a gente eu já ponho para conferir, mas só para você pensar a respeito. Se eu vou ganhar 15% de desconto, 10% representa R$20. Então eu sei que é 180. Só que eu tenho mais 5 ainda de desconto a meu favor. 5% a gente já calculou, R$10. Então eu vou ganhar R$30 de desconto, eu vou pagar 170, ok? Se eu quiser saber, então, como eu ganhei 15%, eu vou multiplicar por 0,85, porque eu só vou pagar 85% do produto. 170, ok? A outra opção era fazer igual eu falei lá, 200 vezes 15 sobre 100. Ganhei R$30 de desconto. 200 menos 30, vou pagar 170, tá bom? Então, são algumas maneiras de se trabalhar com porcentagem, tá bom? De maneira prática. E é bom para pensar assim, tá bom? Eu, pelo menos, acho interessante quando a gente consegue pensar assim. Então, toda vez que alguém agora falar porcentagem para você, fica mais simples de você entender, tá bom? Se entende 10%, entende 1%, porque é só dividir por 10 a resposta, tá bom? Então, se é 200, nós vimos que 10% é R$20. Quanto que é 1%? 1% é
é só dividir por 10. Então, dá R$2. Vezes 1 sobre 100. R$2, tá bom? Então, fica fácil para você agora pensar a respeito disso, tá bom? É claro que sempre que você for fazer uma conta com dinheiro, se você vai fazer, principalmente algo que é grande, foi fazer uma obra na casa, e você vai gastar um dinheirão. Aí o cara vai te dar um desconto. Você vai pôr na calculadora até para poder conferir, tá bom? A gente faz isso porque dinheiro é muito sério, né? Mas pelo menos agora você tem um caminho por onde seguir nisso, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo isso? Então, tava vendo a sala aqui, mandei de novo o link da chamada, tá bom? Deixa eu tirar essa calculadora. Então, a gente falou de porcentagem, tá? Recomendação para vocês. Lerem as notas de aula, tá bom? E tentarem resolver os exercícios, tá bom? Tentem resolver os exercícios, não deixem para fazer em cima da hora. Eu sei que, por exemplo, essa semana vocês têm a prova, então talvez nem façam nessa semana, mas não deixem acumular, porque é simples, mas é o que vai ser bom para o curso de vocês, tá bom? Como eu falei, sempre recorde que porcentagem não é uma grandeza absoluta, é sempre relativa, tá bom? E é relativa porque justamente depende do problema que você está trabalhando. Por exemplo, 10% de 250 é 25. 10% de R$200 é 20. Ok? Então, muda, mas o conceito de como se calcula não muda, tá bom? Então, assim, 10% nunca é a mesma coisa, tá? Então, depende do que você está trabalhando. 10% de duas quantias vão coincidir se essas quantias forem a mesma. Do contrário, não vai. 10% do seu peso e do meu são diferentes. 10% do seu salário, do salário do colega é diferente, ou do, sei lá, da mesada que você recebe e do colega é diferente. Então, tudo é diferente. 10% do salário do pai de um e do pai do outro é diferente. Então, varia. 10% do PIB do Brasil e dos Estados Unidos são coisas diferentes, tá bom? Então, sempre são grandezas relativas, tá bom? Mas a forma como ela é calculada que não muda. A gente tem que ter isso em mente, tá bom? Deixa eu deixar um problema para vocês pensarem. Questão legalzinha. Pronto, consegui pôr. A massa de gordura de certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Essa pessoa, pesando 100 quilos, fez um regime e perdeu 40% de sua gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilogramas ela pesava ao final do regime? Ok? Bom, tá lá nas notas de aula, tá bom? Mas eu vou deixar lá no jeito aqui para vocês. 20% da massa total dessa pessoa era gordura, ok? A pessoa pesava 100 quilos. Olha para a gente ver aqui como as coisas são relativas, tá bom? Ela fez um regime e perdeu 40% de gordura. Então, é até um meme que é famoso, deixa assim, não vou... eu nunca falo de política em sala, mas é um meme que é famoso, não sei se vocês já viram. Tem uma fala da Dilma que ela fala, não é 30%, é 30% de 30%. Portanto, é algo entre 7,5%, aí ela erra matematicamente, um pouco mais, 12,5%. Ela fala assim. Vocês provavelmente já devem ter visto, certo? Ou já ouviu alguém falando. Mas, matematicamente, 30% de 30% é, de fato, gente, 9% da grandeza. Então, quando ela fala que não é 30%, e sim varia entre 7,5%, porque ela estava comentando lá, era de 30% a 25%, era cobrado 30% de algo que variava entre 25% e 30%. Então, é de fato
algo que varia entre 7,5% e 9%, não 12%, como ela fala, tá bom? Mas por que isso? Justamente porque é relativo. Aqui a gente está falando de calcular, gente, olha, 40% de 20% de um total de 100, ok? Então, a conta que a gente tem que fazer é essa. Você vai calcular 40% de 20% de 100. Portanto, não é 20% de 100, ok? Mas a gente vai depender desses 20% de 100. Então, é só para a gente entender isso, tá? Então, se eu quiser calcular, então assim, eu tenho duas maneiras de fazer, ok? Então, maneira 1 de fazer. Calculo 20% de 100. Quanto que é 20% de 100? A gente já comentou, isso está fácil, né? É 20. 100 vezes 20 sobre 100. 100 por 100 sobra 20. E aí, o que? Ou seja, ela tinha 20 quilos de gordura. Essa pessoa tinha. E ela perdeu o quê? 40%. Perdão, vou continuar que eu estou na maneira única. Ela perdeu 40% dos 20, não de 100. Então, quando ela falando assim, não é 40% de 20, né? Não é 20 de 100 nem 40 de 20. Ela vai perder 40% dos 20 quilos. Ok? Então, ela perdeu de fato 8 quilos, tá bom? Mas então, a gente vai fazer 20 é o que ela tinha de gordura e ela perdeu 40% disso. Então, ela perdeu 20 vezes 40 sobre 100. Ela perdeu 8 quilos de gordura. Isso aqui é o que foi perdido, tá bom? Isso é o que foi perdido, tá? Então, qual o peso dela no final do regime? O peso é 100 menos 8. Pesava 92 quilos, ok? Ao final do regime. Você poderia ter calculado esses 8 de maneira direta, gente. Olha só. Essas é uma cadeia sucessiva, certo? A pessoa pesava 100, mais 20% era gordura. E ela perdeu 40%. Então, você poderia escrever assim, 100 vezes 20 sobre 100, vezes 40 sobre 100. Ok? Então, se você simplifica os zeros que você puder aí, ela perdeu 2 vezes 4, 8 quilos. Direto, tá bom? E aí, quanto que ela ia pesar? 100 menos 8. 92. Será que tinha como descobrir direto? Então, tinha, gente. Era só o seguinte. O que você tinha que fazer era calcular, então, quanto que é 40% de 20%. É a história da Dilma que eu falei. Quanto que é 40% de 20%? 40% de 20%, na verdade, representa, como a gente viu aqui, 8%. É 20 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Cancelamos 2 zeros, fica 2 vezes 4, 8. 8 sobre 100. Então, 20% de 40% representa 8%, tá? Então, quanto que ela perdeu ao final? 8%. Isso aqui foi o que ela perdeu. Quanto que ela ia pesar, então? 92%, certo? Então, quanto que ela pesava? Ela pesava 92% de 100. Ou seja, 100 vezes 92 sobre 100. De novo, dando 92, tá bom? Tá? Então, quando a gente fala que não é absoluto, é isso, tá? Tá? Então, assim, 30% de 30% dá 9% de qualquer grandeza que for, tá bom? Esse é o erro da Dilma na fala dela, porque 30% de 25% dá 7,5%, tá bom? Para eu poder encerrar a aula aqui, só 30% de 25%. 3 vezes 25 é 75. Só que fica 75 sobre 1.000. Aí eu tenho para deixar em porcentagem e deixar sobre 100. Então, é 7,5 sobre 100. É 7,5%.
Então, quando fala que é entre 7,5%, não era entre 7,5% e 12%, mas sim entre 7,5% e 9%, tá? Mas 30% de 30% é 9%, tá bom? Vou voltar aí na sala se alguém tiver alguma pergunta. Quem que é o cara do regime? É, eu tô nessa faixa aí. Meu objetivo é também perder 20% e 40%. Ainda ele ficou com 60%, ele ficou ainda com... Porque pelo nosso exercício aqui, ele tinha... Eu não lembro o enunciado de cabeça, deixa eu voltar aqui para o enunciado. Então, ele tinha 20% de gordura, né? Então, ele tinha 20 quilos de gordura. Ele perdeu 8, ele ficou com 12 ainda, né? Então, assim, se for o cara sem gordura, pesava 90 e poucos quilos, né? Na verdade, se ele tivesse totalmente sem gordura, ele pesaria 80 quilos, né? Mas a gente também não consegue viver totalmente sem gordura, né? Mas perdeu bastante, né? 12%, o cara ficou só com... Se ele perdeu 20, se ele perdeu 40%, ele ficou com 60 ainda, né? Mas 12 quilos de gordura, eu ia ficar feliz assim também. É, pode ser. Aí depende, né? Não, Ana, nenhuma lista é para entregar, tá bom? Então, como eu falei, é o seguinte: a lista serve para vocês estudarem e se prepararem para a prova. E a prova, ela, na verdade, ela é copiada dessas listas. Então, se você resolver a lista, você vai bem na prova. Tá? Então, assim, eu tento passar o mínimo possível de atividade para vocês entregar, que vocês têm muita coisa para fazer nesse modo remoto. Então, eu deixo elas como sugestão. Eu só deixo obrigatório baixar, porque aí pelo menos eu digo o seguinte, no conselho de classe, para coordenação, para os pais, se alguém questiona fora, o exercício estava lá, ele foi obrigado a baixar, o aluno viu, ou a aluna, no seu caso, viu. Não marcou atendimento, ou não quis resolver, opção, né, do estudante. Mas se marcou atendimento, ou se resolveu e não precisou de atendimento, certamente sai bem na prova, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Fique atento à data da prova, então, tá bom, gente? Eu vou parar a gravação e hoje, durante o dia, eu deixo essa disponível para vocês, tá? Mas lembrando que já é conteúdo da segunda prova essa aí. Tá tranquilinho aí esse nosso primeiro bimestre, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser.